Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar de Dele Dela, uma série bizarramente surpreendente que vale total sua atenção. E realmente tem um final que você fica assim, meu Deus, eu não esperava que fosse isso, eu suspeitava, mas enfim, foi algo satisfatório e incrível demais que faz a cabeça explodir. Então, sem muitas delongas, vamos ao que interessa, porque tem muita coisa, pelo menos eu acho, né, para falar sobre essa série. E, gente, olha, eu não sei vocês, mas realmente foi uma série que no começo ela não impacta muito, mas depois, do meio pro final, você fica assim, meu Deus, cada episódio você fica. E no final você agradece por ter realmente ido a algum lugar e deu uma coisa tão gostosa assim que você fica, meu Deus, aqueles risos ali, gastando de olhar no final, fez a série realmente fechar redondinha e valer tudo aquilo que aconteceu, com algumas controvérsias à parte, mas ainda assim foi muito bom de assistir e maratonar cada um desses episódios. E aqui a série ela começa já contando a história de eu ia atrás do meu marido, mas no fim eu descubro que ele estava me traindo, mas eu já sabia que ele estava me traindo, mas eu queria ver com meus próprios olhos, mas eu não esperava que realmente fosse tamanho sacrilégio, né, de certa forma. E aqui a série ela pega esses dois personagens para que no fim do dia esses tornam os principais suspeitos de um assassinato. Aquela mulher, que era um pivô dos dois, morreu naquela mesma floresta, naquele mesmo local. E você fica, ok, temos dois culpados. Temos duas pessoas ali que é realmente a força motriz que a gente agora vai começar a entender o porquê que eles são culpados. E aqui é muito interessante que a série sempre busca olhar para dentro, olhar para o passado, para o profundo, entender a pessoa, o emocional e tudo, e também tudo o que acontece agora, não só no presente, não só no passado, mas também no presente, como tudo isso se conecta, como isso vai se permeando, vai se enrolando, vai se transformando na bola de neve, que você vê, já pegou uma avalanche e nem sentiu que essa avalanche tinha chegado nem todas aquelas pessoas. E aqui a série ela vem, né, misturando tudo, vem pegando esse passado mal resolvido, mostrando as possíveis, né, situações que levaram a essa morte e ao mesmo tempo vai apresentando novas camadas, novas mortes acontecendo, ou seja, o círculo vai se fechando cada vez mais e a gente só tem a única certeza: ou é ele, ou é ela, ou é dele, ou é dela, ou é o lado dele, ou é o lado dela que vai vencer no fim de tudo. E aqui é muito interessante quando a gente pega esses protagonistas, a questão de, né, como eu falei, acertar as contas com o passado. E existia muita coisa para acertar, e ainda mais na questão da perda da criança, essa questão do luto e também essa questão da culpa, ou seja, além da relação dos dois, você ainda tem aquela culpa do passado, né, de ter perdido uma filha e eles não souberam lidar bem juntos com isso, superar juntos essa dor, enfrentar essa dor juntos para que as coisas não chegassem aonde chegaram. E aqui é muito interessante que a gente vai vendo tudo isso, né, esse peso do passado. E aqui realmente a série sempre traz uma clareza. Por mais que o homem seja empático, por mais que o homem, né, sinta aquela dor e tudo mais, não tirando o peso da dor, da perda da criança, mas ele nunca vai conseguir sentir, ele nunca vai conseguir, sabe, né, ter toda aquela dor que uma mãe sentiu, porque não é só uma criança, é aquela pessoa que ele gerou por meses e, né, pôs ela para o mundo. Então, poxa, é umas questões ali, muita parte que realmente implica muito nas coisas e como elas
poderiam ser melhores trabalhados se eles não fossem tão problemáticos. E o ponto da série é esse: eles são problemáticos, se dão bem juntos, mas seria melhor separado. E é muito interessante como essa reconciliação ela foi acontecendo pouco a pouco, né? Ela foi forçada, mas ela foi necessária. Não poderia ficar juntos, mas pelo menos eles estariam em paz com seu passado. Pelo menos eles concluiriam uma parte daquele passado. Aí depois voltar para o presente, resolver as coisas e entender outras pontas soltas do passado que envolvia muito mais diretamente ela do que ele. Ele era só o meio do caminho ali que realmente não fazia muita diferença. Algumas vezes subestimava a nossa inteligência, mas ele não tinha tanta importância quanto a nossa protagonista tinha. E eu tenho que falar para vocês que protagonista maravilhosa, tá, gente? Tem algumas coisas ali, bota os pés pelas mãos, coloca, mas é maravilhosa demais. Realmente fica aqui impressionado quanto ela conseguiu sustentar a trama como todo, do começo ao fim, das falas e tudo, e você fica, meu Deus. O que mais gostei na trama em si foi a questão de você ter os protagonistas, né, como esses principais suspeitos, mas ao longo da trama a série ela vai apresentando vários lados, novos personagens que parecia que não tinha tanta ligação, mas na verdade eles eram uma parte de um todo daquele ciclo que estavam conectando diretamente com os nossos personagens principais. No entanto que também a gente vira e mexe, vai voltando no passado para poder explicar porque aquela pessoa tinha tanto a ver com a nossa protagonista e que acabou sendo a próxima vítima e por que ia ser a próxima vítima. E é muito interessante que a cada momento as pessoas morriam, as vítimas morriam quando elas tinham um embate direto com a nossa protagonista, mesmo com a possível vilã também, né, tendo aquele embate direto, mas ainda não era aquela pessoa que a gente esperava que fosse morrer. E aqui, na medida que tinha um embate, logo em seguida morria. Tinha um embate, logo em seguida morria. E a série realmente sempre trabalhava com a nossa protagonista como principal suspeita, porque ela não tinha um álibi suficiente para sustentar os fatos e as suas saídas ao longo da trama. Então, tudo se conectava, tudo realmente trazia a nossa protagonista como a principal suspeita. Até mesmo a própria narração, que era ela muito póstuma, ou seja, poderia ser um livro que estava sendo escrito para a própria protagonista, no entanto que você sempre tinha ela como peso central, mas não necessariamente, então isso poderia ser uma coisa, né, criada por ela para realmente dar mais impacto para as situações, mas no fim a leitura era de uma outra coisa que eu ainda vou chegar lá, mas eu quero realmente que a gente consiga entender algumas coisas à parte. E aqui, na medida que a gente vai pegando esses embates, a gente vai chegando cada vez mais perto de quem pode ser o verdadeiro assassino ou assassina. E aqui a gente pega um dos maiores embates, que é uma vilã, necessariamente, que é a Lex Jones, né? Essa pessoa aí que sempre tá ali batendo de frente para ela, roubando os status dela, roubando a vida dela e tudo mais, no entanto que ela subjugava tudo isso. E aqui a gente, bom, a trama sempre trabalhou com 5 mulheres, 5 garotas, 5 mulheres. Então, o que aconteceu? Cadê aquela quinta pessoa? E aí a gente vai, bom, Catherine, a Kelly, anagrama, apelido viápido para usar como Lexi. Kelly, Lexi, Jones, família, irmã. Era ela que eu estava pensando. E eu realmente pensei, de tanto que a série sempre nos leva a isso, né? As motivações aí e tudo mais. E aqui a gente vê, poxa, esse tal episódio ela deixou muito claro que não é. E no sexto episódio ela só confirmou isso, fica, tá ok. E agora, qual é a motivação? Então, ela não tinha motivação. A série levou tudo ali, né? Naquele momento, daquele bate e tal. E no fim do dia não tinha motivação nenhuma. Ou seja, você tinha uma expectativa, ela foi subvertida
e não te agradou. E você fica assim, ah tá, era só alguém que ia matar aquela pessoa porque para encerrar um passado. Aí você fica, ah tá, tudo bem, tá ok, tá bom, ok. Ela foi responsável por todas as mortes que aconteceu. Encerrou o caso, acabou, pronto, é isso. Acho que foi muito falha por essa questão de trabalhar essas questões. Mas é muito interessante porque a série queria deixar claro que a pessoa que vocês achavam que era, não era. E é isso o grande ponto do mistério. É mostrar que você está olhando tudo, mas você não está olhando os detalhes. Eu estou te mostrando os detalhes. Eu estou te falando cada episódio dos detalhes que está acontecendo e você não está acreditando que eu sou esse assassino. E aqui é muito incrível que quando a gente olha essa verdadeira face da tragédia, a gente olha a verdadeira assassina. Mas não só olhar esse verdadeiro assassino, mas você entender as motivações que levou esse assassino a fazer o que fez. E isso realmente explode a sua cabeça, porque era uma mãe protegendo, era uma mãe querendo salvar, é uma mãe querendo destruir um passado penoso da filha e realmente dar um propósito de futuro para ela. É, realmente tirar aquelas pessoas para que a filha pudesse viver em paz, ter tudo que ela perdeu de volta. Tanto que é a mãe que faz esse acerto de contas com o passado para a filha. E indiretamente levou ela a ser uma das principais suspeitas. Mas quando a gente olha agora, como eu já havia falado antes, né? A narração nos levou até aqui. Aí eu falei que achava que era um livro, mas não, era uma carta da mãe para a filha. Então, filha, toma essa bomba, porque eu não vou te falar, porque eu preciso manter essa personagem até o fim dos meus dias. E você precisa estar do meu lado para a gente seguir esse plano. E quando cada coisa é falada, quando cada frase é repetida no final, você fica, ok, é algo improvável, mas muito gostoso, é contraditório, mas ele tem tantas camadas, porque se a gente for pegar para entrar nelas, a gente é melhor a gente ficar calado, deixar as coisas como tá. Mas um ponto que me chamou muita atenção, né, de tudo isso é a questão do nome dele e dela. E não dela e dela, porque se tinha dois lados, não era necessariamente dele e dela. O dele, o ele, que era o protagonista, era só mais alguém ali no meio do caminho dessa história toda, porque na verdade era dela, a mãe, e dela, a filha. Tínhamos realmente, de fato, dois lados que se colidiram e deram realmente um propósito. Eu acho que muito interessante a série como ela trabalhou com tudo isso, porque o dele era mais para disfarçar que era dela, ou dela, das duas. E isso é muito louco. Eu não sei como eu vou te explicar. Não há uma explicação para o final. Eu acho que se alguém for ficar confabulando explicações, não tem, tá, gente? É você aceitar esse final. Ele fez sentido, ele foi satisfatório, foi necessário, foi preciso pelo tudo que a série tinha nos mostrado e tinha nos contado até aqui. Mas, diferente disso, seria uma pataquada sem tamanho. Então, eu achei muito legal o final que a gente teve. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta e comente bastante. E até a próxima.